Eu percebo que uma das coisas que mais entristece o nosso coração é o fato de nós olharmos para Deus, olharmos para Jesus, para Sua palavra, e nós percebermos que não conseguimos atingir aquele padrão que Deus espera de nós. Você está me entendendo? Você também passa por isso? Não? Quando eu leio a palavra, é como se fosse um espelho, e às vezes o que eu vejo nesse espelho eu não gosto. Eu olho para a minha própria vida, eu olho para o meu coração que é tão impuro, e eu fico triste, e a gente se entristece, porque a gente gostaria de ser cristãos melhores. Não é assim? Pode reparar na sua vida. Os maiores sofrimentos que você tem é justamente por isso. Talvez você tenha um temperamento difícil, e ao mesmo tempo você olha para Jesus, Jesus perdoando, Jesus tendo paciência, Jesus, Ele demonstrando misericórdia, quando você gostaria de devolver na mesma moeda. Isso tudo nos entristece, porque Jesus é tão diferente de nós. Só que a Bíblia nos traz uma promessa, e lá em Gênesis capítulo 17, o versículo 1, Deus falou para Abraão o seguinte: Abraão, anda na minha presença e seja perfeito. Deus estava falando: Abraão, se você andar comigo, você vai ter uma vida perfeita. E é sobre isso que eu quero falar nesta noite. Como podemos ter um coração perfeito? E eu sei que você agora já está pensando aí: nossa, mas espera aí, coração perfeito? Eu não estou chegando nem nos 10%, calma aí. Só que eu vou te mostrar que o coração perfeito é o que a palavra de Deus exige de nós. E nós vamos ver que isso é possível, e eu vou te explicar como. Abre comigo lá em Mateus capítulo 5, o versículo 43 ao versículo 48. Olha o que Jesus diz: vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu digo: amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que estás nos céus. Porque Ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. E se saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Olha isso, irmãos, esse versículo pesa, hein? O versículo 48, portanto, sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Eu confesso que muitas vezes eu já li isso aqui, eu busquei entender, porque não tem cabimento Jesus pedir isso para nós. Então a primeira coisa que nós vamos ver é o que não é ser perfeito. Como eu disse para você, não é você viver uma vida totalmente sem pecado, porque a Bíblia diz lá em 1 João capítulo 1, o versículo 8 ao 10, ela diz que se nós dissermos que não temos pecado, nós fazemos de Deus um mentiroso, porque Ele disse que nós somos pecadores, e nós enganamos a nós mesmos. Opa, aqui nós já temos um alívio, né? Porque ser perfeito não significa que você nunca mais vai pecar. E aqui Jesus disse então que nós seremos perfeitos. E o que será que Ele estava querendo dizer? É que quando você age com amor, principalmente com aquela pessoa que não merece, aquela pessoa que te deseja o mal, ou que até mesmo te prejudica a sua vida, e você demonstra amor a ela, aí Jesus falou: aí vocês vão ser perfeitos, porque o Pai Celestial, Ele é assim: sejam perfeitos como o Pai Celestial é. Porque Deus é assim. Na cruz, Jesus orou pelos que os mataram ali, aqueles que os crucificaram, mesmo sem Ele fazer nada de errado. E o pior sentimento que existe é o da injustiça. Você pagar por uma coisa que você não fez. É a maior dor que existe. E Jesus naquele momento ainda assim orou, porque Jesus, enquanto esteve aqui, Ele viveu em carne, mas Ele estava totalmente conectado com o Pai.
E não tem como você perdoar totalmente de coração sem ter muito amor de Deus na sua vida. Quando Jesus ressuscitou, ele apareceu aos discípulos. Os discípulos estavam morrendo de medo porque eles estavam sendo perseguidos. E Jesus, a Bíblia diz que Jesus soprou sobre eles o Espírito Santo. E ele disse o seguinte, no versículo seguinte, ele disse: perdoem como eu os perdoei. Olha isso, irmãos. Jesus estava mostrando, sem o Espírito Santo vai se tornar extremamente difícil. Você precisa do amor de Deus que é derramado no seu coração pelo Espírito Santo. Então Jesus estava falando justamente isso, que a gente deve ser perfeito. E não somente Cristo, mas Paulo também, lá em Colossenses capítulo 1, versículo 28, Paulo disse assim, nós o proclamamos advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo o homem perfeito em Cristo. Olha isso, Paulo, ele gastava toda a sua força, sua energia, sua sabedoria, porque ele queria ver toda pessoa, todo crente, todo cristão perfeito em Cristo. Lá em Tiago capítulo 3, o versículo 2, eu sempre lembro desse versículo, e eu acho que você devia lembrar também. Tiago capítulo 3, coloca na tela aí, o versículo 2, olha o que diz: porque todos tropeçamos em muitas coisas, se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Olha isso, todos nós, irmãos, tropeçamos de várias maneiras, não tem como fugir disso. Nós estamos ainda agarrados nesse corpo de morte, esse corpo de pecado. Enquanto estivermos aqui na terra, não adianta nos iludirmos com uma vida 100% perfeita. Mas ele disse o seguinte: se o homem guardar as suas palavras, pensar muito bem antes de falar, essa pessoa é aquela que fala pouco, não critica, não faz fofoca, sabe, não faz calúnia, essa pessoa então é perfeita, e ela consegue também dominar todo o seu corpo. Então, deixa eu te explicar uma coisa muito importante. Toda vez que você ler a palavra perfeito na Bíblia, na verdade ela significa uma pessoa madura, significa uma pessoa íntegra, uma pessoa perfeita de acordo com Jesus, de acordo com Paulo, de acordo com o próprio Deus, quando ele falou para Abraão, significa maduro, íntegro. Amém? Então, que isso fique muito claro aí para você, porque é sobre isso que nós vamos falar. Porque as pessoas geralmente, elas julgam uma perfeição pelas coisas externas, por aquilo que elas veem. Nossa, aquela pessoa é muito acima de mim, porque olha o que ela faz. Só que Deus, ele julga pelas intenções do coração. Então Deus é diferente do homem, o homem vê a aparência. E quando Deus então foi escolher um rei para Israel, porque o povo de Israel estava sofrendo muito nas mãos de um rei chamado Saul, e Deus precisava levantar alguém que fosse segundo o seu coração. Então ele enviou o profeta Samuel para ir até a casa de um homem chamado Jessé, e o profeta Samuel, ele foi lá para ungir, e eu queria ler com você 1 Samuel capítulo 16, o versículo 6 e o versículo 7, olha o que diz: quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou: com certeza é este que o Senhor quer ungir. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Amém? Então, quando Samuel ele chegou naquela casa, foi apresentado um dos filhos de Jessé, chamado Eliabe. Na hora ele pensou: tem certeza, é esse cara é perfeito, meu. Olha, o cara é guerreiro, homem de guerra, forte, inteligente. E aí de repente o Espírito Santo falou com o profeta Samuel: olha, toma cuidado, não é ele. Viu? Presta atenção numa coisa, Deus vê o coração, Deus não vê a aparência. Então, quando já não havia mais a quem escolher ali, porque todos os irmãos Deus rejeitou, não eram eles. Então o profeta Samuel perguntou: mas tem mais alguém aqui nessa casa? E o pai então, o Jessé, falou: tem um menino, ele está lá cuidando das ovelhas, é o menor aqui da casa, né?
Talvez ele tenha falado, mas aquele lá eu acho que não vai ser não, porque se esses aqui não foram, certeza que aquele não é. Então ele mandou chamar, e quando Davi chegou, na hora, o Espírito Santo revelou para ele, é esse menino aí, que ninguém dá nada para ele. Eu escolhi ele para ser o rei de Israel. Amém? Tem pessoas que olham para nós, não dão nada para nós, mas Deus, Ele está só esperando o momento certo de te exaltar, de Deus fazer a obra na sua vida. Basta que você seja como Davi. Amém? Então, realmente as coisas foram acontecendo, o impossível foi acontecendo, até que Davi então se tornou rei, porque o rei Saul, que também era outro, que as pessoas olhavam e pensavam, esse é perfeito, na verdade foi um péssimo rei, foi um homem que não tinha amor à obra de Deus, não tinha amor a Deus, e ele então foi rejeitado, e Deus escolheu outro para colocar no lugar dele, e foi exatamente aquele baixinho lá, aquele carinha que ninguém dava nada, Deus colocou no lugar dele, porque Deus é assim, Deus exalta aquele que se humilha, que é isso que Jesus disse. Então, quando Davi começou a reinar, os estudiosos dizem que provavelmente ele escreveu o Salmo 101. Olha o que Davi disse no Salmo 101: cantarei a lealdade e a justiça, a ti, Senhor, cantarei louvores, seguirei o caminho da integridade. Quando virás ao meu encontro, em minha casa viverei de coração íntegro, repudiarei todo o mal, odeio a conduta dos infiéis, jamais me dominará. Longe estou dos perversos de coração, não quero envolver-me com o mal. Farei calar ao que difama o próximo às ocultas, não vou tolerar o homem de olhos arrogantes e de coração orgulhoso. Meus olhos aprovam os fiéis da terra, e eles habitarão comigo. Somente quem tem vida íntegra me servirá. Quem pratica a fraude não habitará no meu santuário. O mentiroso não permanecerá na minha presença. Cada manhã fiz calar todos os ímpios dessa terra. Eliminei todos os malfeitores da cidade do Senhor. Olha isso, irmãos. Esse é um salmo de promessas. Davi com certeza estava cheio do Espírito Santo, muito empolgado. E ele falou: Senhor, eu vou buscar viver todos os dias uma vida íntegra, uma vida perfeita. Eu vou fazer de tudo para acabar com a maldade. No meu reino só vai andar gente de Deus. É como você que acabou de montar uma empresa, você está super empolgado, você pensa, eu vou colocar só pessoas de Deus aqui, eu vou fazer oração antes de começar a abrir essa loja. Isso você faz aquele monte de promessas. E Davi então, ele fez todas essas promessas porque ele queria viver totalmente obediente a Deus. Mas, tem um mas, nós sabemos que nem tudo sai do jeito que a gente sonhou para nós, Uma vez eu estava saindo do restaurante aqui, eu encontrei com um moço na rua, um andarilho, eu comecei a conversar com ele. Aquele cara tinha uma vida aparentemente perfeita, era casado, tinha filhos, era muito próspero, tinha várias empresas e agora estava morando na rua. E aí o que aconteceu? Um certo dia ele pegou a sua esposa deitada com o cara, tentou matar aquele cara. Enfim, irmãos, a vida dele foi só andando para trás a partir dali. Ele não soube reagir àquela situação e ficou tão desiludido, acabou morando na rua. Eu te pergunto, ele planejou aquilo para a vida dele? Não. Mas o fato dele ter dado espaço para o inimigo, sentimento de vingança, ou não ter buscado a Deus, ter perdoado, eu não sei. Aquilo tudo trouxe ruína para ele. E Davi, um certo dia, já com muito êxito, muito sucesso no seu reinado, um dia ele decidiu não ir para a guerra, porque ele pensou, já tem gente trabalhando para mim. E enquanto ele estava ali, coração ocioso, ele viu uma mulher casada se banhando, ele cobiçou ela, até que ele mandou trazer ela à presença dele, e descobriu que era uma mulher casada. E ele, Deus permitia naquela época as pessoas terem mais de uma esposa por vários motivos, mas nunca foi da aprovação de Deus. Deus sempre quis o homem para a mulher. E Davi então, sabendo que aquela mulher era casada, ele fez um convite, meio que ficou amigo do marido dela.
Olha como é que o coração dele já estava se corrompendo e ele nem percebeu. Até que ele mandou aquele homem na frente da batalha para morrer. E ele então se deitou com aquela mulher e daquele relacionamento, né, nasceu um filho. E aí eu te pergunto, né, quantas vezes a gente faz promessas para Deus de que agora vai? A gente vem aqui na frente, a gente chora, a gente fala: Senhor, eu não quero mais cair, Senhor. Eu não quero mais voltar àquele pecado que eu cometo. Quantas vezes a gente promete algo e a gente não cumpre? Muitas vezes pela empolgação. Por isso que Deus não está aí para empolgação, para o seu sentimento. Ele quer saber da sua decisão, lá no íntimo, aquilo que é só você e Deus que vê. É isso que importa para o Senhor. Não importam as palavras, aquilo que as pessoas estão vendo. E uma vez eu estava tão empolgado, sabe? Quando você vai numa vigília de oração e Deus fala com você e Deus te enche. Irmãos, eu voltei para casa tão cheio do Espírito Santo. Eu falei para Deus o seguinte: Deus, a partir de hoje eu estou fazendo um voto com o Senhor. Todos os dias da minha vida eu vou orar 1 hora por dia. Irmãos, naquela hora eu tinha tanta certeza, eu estava tão cheio de Deus. Só sei que eu fiquei orando, irmãos. Eu orei muito mais que aquilo. Fiquei ali 1h30, 2 horas. Acabei dormindo. Aí no dia seguinte eu pensei: eu agora vou honrar esse voto. Eu tenho certeza, eu vou conseguir 1 hora. E eu falei para Deus: Deus, não vai ser 1 hora seguida, mas pode ser que eu ore 10 minutos de manhã, 10 minutos na hora do almoço, depois mais meia hora mais à tarde, porque eu sabia que 1 hora seguida é muito difícil. Mas eu estava com o coração cheio de fé. Irmãos, foi passando os dias, e aí foi complicando para o meu lado. Ia chegando 11 horas da noite, eu morrendo de sono, eu pensava: nossa, ainda falta 20 minutos para orar ainda, gente. Aí foi ficando aquele peso daquela promessa que eu fui fazer para Deus. Por fim eu pensava: eu tenho que fazer por amor, não adianta eu fazer por obediência. Não, eu tenho que fazer porque eu amo a Deus. Chegou um dia, irmãos, que eu não orei nem 10 minutos. O dia foi atribulado. Eu só sei que eu fiquei numa vergonha. E eu ainda conhecia aquele versículo que diz: se você fizer um voto a Deus e não cumprir, é melhor que você nem tenha feito, porque Deus não se agrada de tolos. Irmãos, aquilo para mim, eu pensei: gente do céu, eu sou um tolo para Deus, porque olha o que eu fiz. Eu prometi uma coisa, eu não consegui cumprir nem 1 semana direito. Eu prometi a vida inteira. Quando eu tivesse com 30, 40, 50, 80 anos, eu não consegui nem 1 semana. Irmãos, mas aí eu fui para a presença de Deus. Eu falei: Senhor, não existe pecado sem perdão. Não tem nada que o sangue de Jesus não me cubra. Senhor, misericórdia de mim. Eu fui um tolo, eu prometi tanta coisa e eu não cumpri nada, Senhor. Irmãos, eu sei que muitos de nós passa por isso. Quantas pessoas não conseguem se perdoar porque falou para Deus que nunca ia sair da presença dele, e de repente você se vê atolado no pecado, fora dos caminhos de Deus. Então Davi chegou a esse ponto, um homem cheio do Espírito Santo, um homem escolhido por Deus, e de repente estava se vendo ali cometendo os piores pecados. Tem uma frase que diz que os maiores santos estão sujeitos a cometerem os pecados mais terríveis. Então, isso nos serve de lição para uma coisa: se não for a graça de Deus na nossa vida, irmãos, nós estamos perdidos. Nós estamos completamente condenados. Se a graça de Deus não me salvar e não te salvar, não tem nada mais que possa te salvar, porque a lei, ela nos traz condenação. A gente olha para a lei, a gente olha para tanta coisa que tem que obedecer, a gente pensa: eu nunca vou conseguir, ué. Mas o propósito da lei é Cristo. A Bíblia diz: o fim da lei é Cristo. O propósito, o objetivo da lei é te conduzir a Cristo, é você cair de joelhos e você falar: Senhor, é só Jesus na minha vida, porque eu não consigo ter aquela vida. Talvez você olhe para os irmãos da igreja e você pensa: eu não consigo ter a vida que eles levam. Olha, aquele povo da igreja é um povo santo, eu estou muito longe disso. Quanto mais de Jesus, irmãos. Então, graças a Deus, porque a Bíblia diz que a salvação é pela fé por meio da graça, não vem de nós, é dom gratuito de Deus. Amém? Glória a Deus. Então, depois que Davi se deitou com aquela mulher, para piorar, ainda teve um filho ainda. Parece que crente não pode fazer coisa errada, que o negócio, né? Dá zica. Nasceu um filho ainda, mas Davi pensou: ai, Deus é misericordioso, Deus é bom.
mas Deus permitiu que aquele menino morresse. 7 dias depois, aquele menino ficou doente e veio a falecer. E Davi, enquanto ele estava doente, Davi jejuou, Davi chorou, fez tudo o que tinha que fazer. Quando ele ficou sabendo que o menino morreu, ele enxugou as lágrimas e bola para frente. Aí os outros falaram: mas agora que o menino morreu, você não chora mais? Pô, agora não adianta mais, agora já foi, né? Eu errei e estou pagando por isso. E a Bíblia diz então que Deus foi amoroso, misericordioso com Davi, e lhe deu um filho com aquela mulher chamada Batseba, e aquele filho se chamou Salomão. E Salomão foi um homem de Deus, um homem que se tornou o homem mais sábio de todos. Tanto é que quando ele assumiu o reinado, Deus apareceu para Salomão ali e perguntou: Salomão, pode me pedir o que você quiser? E Salomão falou: Senhor, eu estou diante de uma multidão tão grande, eu não tenho condições de guiar esse povo. Senhor, então eu te peço, me dá sabedoria para lidar com esse povo. E Deus falou: olha, me agradei do seu pedido. Como você não me pediu riqueza, não pediu a morte dos teus inimigos, você pediu sabedoria, e eu vou te dar sabedoria, porque a Bíblia diz que Deus ama dar sabedoria a quem pede, porque Deus sabe que a sabedoria, você conquista tudo que você quiser. Pode reparar, a pessoa que tem muito dinheiro hoje, com a pessoa que agiu com sabedoria, muitas vezes usou os princípios, muitas vezes não, quase sempre. Não estou falando daqueles que ganharam de forma errada, mas os que ganharam da forma certa, usaram os princípios da palavra de Deus, sem saber às vezes, nem é crente, porque a sabedoria se constrói uma família unida. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa. A sabedoria te dá um ministério, te dá uma vida plena com Deus, porque você obedece, porque você sabe que é o melhor para você. Então Salomão ganhou muita sabedoria, mas de repente Salomão também tinha uma fraqueza, e eu queria que você lesse comigo lá em 1 Reis, capítulo 11, o versículo 1 ao versículo 4. Nós vamos ver sobre as mulheres de Salomão. Parece que é um negócio, né, irmãos? O pai caiu nessa área, o filho vai lá e cai também. Nós também precisamos tomar muito cuidado com isso, viu, irmãos? Existe sim, eu creio, existe maldição hereditária, existe essa questão do inimigo querer perpetuar aquele pecado nas gerações. Às vezes um pai fumava, o filho já está fumando também. Às vezes um se prostituía, o outro também já está. E nós como cristãos precisamos entender que a partir de Jesus, nós estamos agora ligados na videira verdadeira. Não precisamos estar mais enraizados nos pecados dos nossos antepassados, amém? Nós podemos quebrar essa maldição, nós podemos tomar uma postura diferente. Não é porque você veio de um lar desestruturado que você, a tua esposa, o teu esposo tem que viver assim também. Em Jesus você pode construir um futuro novo e muito melhor, amém? Diz assim, 1 Reis capítulo 11 versículo 1: o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha do faraó. Eram mulheres moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e hititas. Elas eram das nações a respeito das quais o Senhor tinha dito aos israelitas: vocês não poderão tomar mulheres dentre essas nações, porque elas os farão desviar-se para seguir os seus deuses. No entanto, Salomão apegou-se amorosamente a elas. Casou com 700 princesas e 300 concubinas, e as suas mulheres o levaram a desviar-se. À medida que Salomão foi envelhecendo, suas mulheres o induziram a voltar-se para outros deuses, e o seu coração já não era totalmente dedicado ao Senhor, o seu Deus, como fora o coração do seu pai Davi. Olha isso, irmãos, que história triste, né? Aqui nós vemos que Salomão, ele fez tudo aquilo que Deus falou para não fazer. E é interessante a gente observar que o coração dele já não era totalmente dedicado a Deus. Sabe o que é pior, irmãos? Quando a gente começa a seguir a Deus, não de todo o coração, mas a gente segue 90%, porque a gente tem alguns pecados que a gente não quer abrir mão. É isso que Deus não aceita. Você que está aqui hoje, você sabe. Quando você sair desse culto, eu espero que você apague aquele contato que você tem. Você deixe de seguir aquelas contas no Instagram, no Facebook, no WhatsApp.
Pare de flertar com o pecado, se você quiser que Deus se agrade da sua vida. Porque a Bíblia diz que Salomão não serviu mais totalmente ao Senhor. Então, para Deus, irmãos, tem que ser 100%. Para seguir Jesus, tem que ser uma renúncia 100%. E isso é um desafio, é a coisa mais difícil que tem. Jesus comparou essa renúncia a você arrancar um membro do seu corpo. É a mesma dor, se não for pior. Então você imagina, não vai ser fácil, mas vale muito a pena. Amém? Então, o que eu acho interessante é o seguinte: aqui a Bíblia diz que ele não seguiu completamente o Senhor como seu pai Davi. E aí fica aquela questão, né? Aquela pergunta: mas espera aí, Davi caiu, Davi ele pecou, Davi ele mandou assassinar o marido daquela mulher, e mesmo assim Davi servia a Deus de todo o coração? Então, é isso que nós devemos entender. O coração perfeito que Deus espera é um coração maduro, um coração que é íntegro, mas é um coração que está sempre se arrependendo, um coração que se arrepende e muda de vida, e muda de postura. Não é porque você tem errado até aqui hoje que você precisa continuar assim. Você tem o poder de escolher: eu não quero mais. E talvez você pense: mas eu não tenho força. Mas eu deixo te dizer uma boa notícia: você não precisa ter força, você só precisa se posicionar e falar: Senhor, eu quero te servir todos os dias da minha vida, me ajude, Senhor. E a força vai vir de Deus. Talvez você pense assim: mas eu sou tão complicado, eu não consigo amar os meus inimigos. E a Bíblia diz que o fruto do Espírito é amor. É o Espírito Santo que vai produzir em você isso. Amém? Não é você que vai, na sua própria força, conseguir vencer o pecado e gerar frutos para Deus. A Bíblia diz também que o fruto do Espírito é a paciência. Talvez você pense: pastor, mas eu não tenho paciência. Olha, lá em casa principalmente, eu sou muito impaciente. A boa notícia é: o fruto do Espírito é paciência. Amém? Abre comigo lá em Gálatas capítulo 5, o versículo 22, ó. Olha que notícia maravilhosa, ó. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Irmãos, esse versículo aqui você tem que lembrar de cor. Você tem que guardar isso aqui. Se você puder mandar fazer um adesivo, põe na parede do teu quarto, porque é isso aqui que Deus tem para você. Você tem que ser vamos fazer o seguinte: faz uma análise agora aí da tua vida. Você é considerado, quando as pessoas te veem, elas te veem como uma pessoa amorosa? Você se considera uma pessoa alegre? Você considera uma pessoa que tem paz no seu coração? Você tem paciência? Você tem amabilidade, bondade, fidelidade? Ou você é aquela que não consegue ser fiel, você não consegue honrar com seus compromissos? Você é considerado uma pessoa mansa quando o pau está quebrando lá na tua casa, no teu trabalho? Você tem domínio próprio? É isso que o Espírito Santo quer produzir na sua vida. Amém? Quando você produzir tudo isso aqui, você pode ter certeza, aos olhos de Deus, você é uma pessoa madura, uma pessoa íntegra, uma pessoa que se deixou ser transformada pelo Espírito Santo. Tem uma música que eu acho maravilhosa, que ela diz: Senhor, muda o meu falar, o meu agir, o meu pensar, governa sobre a minha vida em todas as áreas. Então você vai ter isso aí como um exercício para você fazer na tua casa. Você vai todos os dias olhar para isso aqui, você vai pensar: eu estou produzindo fruto da paz? Ou eu estou vivendo muito ansioso? Então quer dizer que eu preciso mais do Espírito Santo. Amém? Eu preciso buscar mais o Espírito Santo, porque eu não estou tendo mansidão. Alguém chega para mim, fala umas besteiras, eu já quero dar um soco na cara da pessoa. Está faltando ser manso, ter domínio próprio. Então, quando Davi se afastou de Deus, ele fez coisas que nem ele imaginou. Mas quando você se aproxima de Deus, você começa a fazer coisas que nem você acredita. Amém? As pessoas olham e pensam assim: gente do céu, o que aconteceu com fulano? Ué, ele era uma pessoa tão fechada, agora só fica louvando a Deus, orando pelas pessoas. Irmãos, é isso que o Espírito Santo faz. Glória a Deus. E só para a gente encerrar nessa mensagem de hoje, vamos ler a oração que Davi fez, depois que Davi pecou? Salmo 51.
Davi fez um salmo maravilhoso. E os estudiosos acreditam que Davi demorou anos, muitos anos, para ele chegar nesse nível de arrependimento aqui. Foi quando ele então se deitou com aquela mulher, cometeu aquele assassinato. Davi fez esse salmo inteiramente de arrependimento, pedindo a Deus que mudasse realmente a vida dele. Sabe quando você chega a uma conclusão, irmãos? Que tipo assim, eu já tentei, não adianta, eu já fui em congresso, eu já fui em retiro espiritual de acampamento, quantas vezes já fui no Manaim, quantas vezes eu orei, oraram por mim, quantas vezes já li a Bíblia, não adiantou. Sabe quando você chega nesse ponto? Você chegou no ponto ideal. É o ponto onde você já não tem mais força alguma. O teu socorro vai vindo alto. Amém? Porque se nós cristãos, nós nunca vamos dizer que estamos desviados. Nós nunca vamos reconhecer isso com palavras, mas no fundo a gente sabe, a gente não tem seguido a Deus muitas vezes. Então, Davi chegou a essa conclusão. No profundo da sua alma, ele disse assim, eu vou ler, você pode acompanhar aí, porque a sua versão talvez seja diferente. Ele começou assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo reconheço minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti, pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença, e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo, e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com sopo, e ficarei puro. Lava-me, e mais branco do que a neve serei. Faz-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me repulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua aclamará a tua justiça. Ó Senhor, dá palavras aos meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor. Não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu os traria. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Por tua boa vontade, fazes Sião prosperar. Ergue os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios sinceros, das ofertas queimadas e dos holocaustos, e novilhos serão oferecidos sobre o teu altar. Olha isso, irmãos. Quem de nós tem capacidade de fazer um salmo desse? Mas hoje você tem essa chance. Você tem a chance de abrir o seu coração para Deus e você falar: Senhor, tem misericórdia de mim, Deus. Eu cheguei aonde cheguei, e se o Senhor não colocar a mão, eu vou piorar. Eu não vou parar mais. Eu estou muitas vezes envolvido no laço do passarinheiro, Senhor. Eu cacei os meus próprios problemas e hoje eu sofro as consequências, mas Senhor, tem misericórdia. Quantas pessoas casam errado, faz a escolha errada, não consulta a Deus e hoje sofre as consequências. Meu querido, peça ajuda a Deus e a transformação vai começar por você. E eu creio, Deus pode restaurar tudo. Quantas vezes a gente não busca a Deus e a gente de repente está no problema e a gente ainda culpa a Deus ainda pelas nossas escolhas. Mas Davi falou: Senhor, cria em mim um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável. E ele disse: olha, e quando o Senhor mudar a minha vida, aí eu vou poder pregar e os pecadores vão se arrepender, porque eu vou estar com o Espírito Santo na minha vida forte. Naquela época o Espírito Santo ele só vinha sobre a pessoa, mas hoje, irmãos, nós temos o Espírito Santo dentro de nós, através de Jesus. Então nós temos tudo o que precisamos para vivermos uma vida abençoada com Deus. Basta termos um relacionamento com o Espírito Santo. Então eu queria que você ficasse de pé para nós orarmos. Você vai reparar que cada vez mais você vai se frustrar com você, com a sua vida. Você vai olhar para você, você não vai ver nada de Deus muitas vezes.
Mas o fato de você se quebrantar, se humilhar na presença de Deus, isso aí vai transformar a sua vida. Tinha pecados que eu não conseguia vencer de jeito nenhum, irmãos. Passou muito tempo e não vencia. Mas quando eu fui para a presença de Deus e rasguei meu coração, no outro dia eu acordava muito mais fortalecido. Vinha uma força sobrenatural. E é isso que o Senhor vai derramar sobre você. Amém? Feche os seus olhos. Eu queria que você orasse aí com as suas palavras. Você vai fazer o seu salmo agora. E você vai abrir o jogo. Porque o próprio Davi diz: Senhor, eu sei que o Senhor se agrada de um coração sincero. Não adianta eu pagar penitência, não adianta eu subir a escada, não adianta eu fazer 1000 rezas. O Senhor quer de mim um coração quebrantado. Meu irmão, faça essa oração agora, Senhor. Não tem nada que você possa pagar para quitar a sua dívida. A sua dívida só vai ser quitada com o sangue de Jesus. Porque o justo morreu pelo injusto, o santo morreu pelo pecador naquela cruz. E o sangue de Jesus vai te purificar mais uma vez. Amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos na Tua presença aqui, Pai, para Te louvar por esta palavra de esperança que o Senhor trouxe ao meu coração e ao coração da Tua igreja nesta noite. Em nome de Jesus, Senhor, nos dê um coração perfeito, um coração maduro, um coração parecido com Deus, Senhor. Oh, Senhor, nós precisamos desse coração, Pai. E nós não vamos retroceder, porque o Senhor já tem feito uma obra grande, Pai, na nossa vida. E não é agora que o diabo vai vencer. Ele é um derrotado. Porque a Tua palavra diz que nós somos aceitos por meio de Jesus. Nós somos salvos, somos amados, somos perdoados. Oh Deus, obrigado pela Tua graça, Senhor. Porque se eu estou aqui nesta noite trazendo essa mensagem, é porque primeiro esta mensagem entrou no meu coração, Pai. É porque primeiro o Senhor derramou graça sobre mim. E eu te peço, Pai, derrama graça sobre nós nesta noite. Que o sangue de Jesus nos perdoe mais uma vez. Que a gente consiga ter amor, Pai. Que o amor, Pai, que é o cumprimento de toda a lei, esteja firmado no nosso coração. Em nome do Senhor Jesus. Oh Deus, essa moça que está chorando agora, Pai, Jesus, acalenta esse coração, acalma esta alma, Jesus. Fala com ela, Senhor. Fala com este jovem, Pai, com este homem que está agora buscando ao Senhor. Oh Jesus, derrama do Teu Espírito Santo, Senhor. Batiza, Pai. Derrama do Teu amor, da Tua graça, do Teu perdão, Deus. Aleluia, Jesus. Tu és aquele que nos salva, que nos dá uma nova chance. Obrigado, Senhor, porque o Senhor derramou o Teu sangue ali na cruz e hoje nós podemos desfrutar do perdão. Nós podemos desfrutar da salvação. Senhor, venha trazer salvação neste lugar. Essa pessoa que nunca fez uma oração de entrega, Jesus, sonda esse coração agora. Essa pessoa que está entregando a sua vida para Cristo, Jesus, sonda o coração, porque o Senhor vê o que está no coração. O Senhor não escolhe pela aparência, o Senhor não escolhe pela sabedoria, pela inteligência, o Senhor escolhe pelo coração. E que nesta noite o Senhor encontre corações de verdadeiros adoradores, corações quebrantados, que esses o Senhor não rejeita. Aleluia, Jesus. Venha restaurar, Senhor, a vida dessa pessoa. Começa uma nova obra na vida dela, Senhor. Eu te louvo, ó Deus, que o Senhor está trazendo, Pai, um novo tempo sobre nós. É um novo tempo onde não vamos mais nos lamentar, onde não vamos mais ficar vendo a nossa vida como uma derrota, mas nós vamos ver a vitória a cada dia, porque nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Já não há mais condenação sobre aqueles que estão em Cristo. Senhor, tira de nós a mentalidade do mundo, tira de nós, Pai, tudo aquilo que nos afasta de Ti, ó Deus. Que a gente possa, Senhor, estar na Tua presença e que o Senhor possa nos usar, Pai, nesta geração, que a gente possa voltar a pregar e os pecadores vão se arrepender. Em nome de Jesus, Senhor, venha nos usar, porque não é por força, não é por violência, mas é pelo Espírito do Senhor. Aleluia! Use, Senhor, a nossa vida. Nós somos improváveis, nós somos os improváveis, Senhor. Ninguém dá nada para nós muitas vezes, mas o Senhor acredita em nós. E eu te
peço, meu Pai, faz uma obra, Senhor, em nossas vidas. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor, pela presença do Senhor neste lugar. Eu creio, Deus, que vai ser um novo começo. Eu profetizo, Pai, a bênção, a unção, Pai. Eu profetizo uma unção fresca sobre a vida dos teus filhos, sobre aqueles que estão ouvindo agora na internet, que a unção do Todo-Poderoso, a unção do Santo, a unção de Cristo venha sobre a tua vida, que a unção de conquista, de milagre, a unção de restauração venha sobre a tua vida e tua casa, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Aleluia! Estou em tua presença, viver é transformado. Então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. É um tempo novo na tua vida. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, meu viver é transformado. Aleluia, continue louvando ao Senhor. Senhor, obrigado, Senhor, por esse novo tempo. Eu creio, Pai, a glória da segunda casa, Senhor, será maior do que a primeira. Eu creio, Deus, que o Senhor está aumentando a tua unção sobre nós. Eu creio que o inimigo foi derrotado nessa noite, Pai. Eu creio, Pai, que cadeias foram quebradas nessa noite. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Irmãos, a Bíblia diz que Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Sabe o que isso significa? Que é através de Jesus que a sua fé começa, mas é através de Jesus que a sua fé é aperfeiçoada. Amém? Pode ficar tranquilo, irmão. É Jesus que vai aperfeiçoar a fé na tua vida. É Jesus que vai trazer a mudança, porque a Bíblia diz que do Senhor é tanto querer quanto o realizar. É Deus que coloca sonhos, o desejo de mudança no seu coração, mas é do Senhor também o realizar. É o Senhor que Ele é poderoso para te manter de pé. Então tome posse, irmão, e sempre ore: Senhor, me capacita então a realizar. Coloca o querer, a tua vontade na minha vida, Senhor, e coloca também a capacidade, porque eu quero cumprir a tua palavra, a tua vontade. Amém? Aleluia, glória a Deus. Vai na presença do Senhor, meu irmão. Que a graça, estenda a tua mão, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a consolação, o amor do Espírito Santo venha sobre a tua vida nesta noite, e que isso transborde lá na tua casa, no teu trabalho, no teu círculo de amizade. Vá na presença do Senhor, e que a unção do Espírito Santo nunca saia da tua vida, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Glória a Deus. Olá, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui é o pastor Antônio Júnior, e hoje eu quero convidar vocês para participarem dessa oração pela nossa vida espiritual, baseada no Salmo 91. E antes de nós orarmos, eu gostaria muito que você deixasse aqui o seu pedido de oração e que você se lembrasse de alguém no qual você pode compartilhar este vídeo. A bênção de Deus precisa ser compartilhada, nós não podemos guardar somente conosco, e eu creio que esta oração vai marcar a sua vida para sempre. Você que está passando por lutas, você vai entender a profundidade desse salmo. E talvez você esteja se perguntando: mas pastor, por que o Salmo 91? O que tem de mais nesse salmo?
Eu vou te mostrar que esse é um dos salmos mais conhecidos de toda a Bíblia e tem uma razão para isso. Até mesmo quem não é cristão já ouviu falar desse salmo ou já leu em algum momento da sua vida. Além disso, é muito comum nós vermos dentro das casas e até mesmo nas empresas as Bíblias abertas nas páginas desse salmo, como se fosse uma espécie de amuleto de proteção. Em alguns lugares, a página chega até a estar amarela, porque a pessoa não lê a Bíblia, ela só mantém aquele salmo aberto como um sinal de proteção para a casa e para a empresa. Mas a verdade é que o Salmo 91 é muito mais profundo do que nós possamos imaginar. E nós só conseguimos entender o seu verdadeiro significado quando olhamos para ele com um olhar espiritual. Se nós fizermos isso, nós vamos compreender que ele é uma das orações mais poderosas que existem em toda a Bíblia. Amém? Então eu pretendo ler com você todo o Salmo, mas nós vamos fazer isso por partes. Primeiro nós vamos ler o versículo 1, o versículo 2 e nós vamos orar em cima dele. Depois nós vamos orando em cima dos outros versículos e assim você vai conseguir entender melhor o que está escrito no Salmo, você vai conseguir orar por determinadas áreas da sua vida. E para nós começarmos essa oração, eu quero ler para você o que está escrito no Salmo 91, o versículo 1 e o versículo 2. Diz assim: Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Nós não sabemos ao certo se o autor do Salmo 91 estava passando por um momento muito difícil, de perseguição ou de lutas, ou se ele havia recebido uma profecia do Senhor que deveria ser entregue a todos nós. Mas independente do que levou o salmista a escrever esse salmo, nós temos que entender que o seu ponto-chave é nos ensinar que nós devemos buscar a nossa segurança em Deus, pois Ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza contra qualquer tipo de mal. Se nós buscarmos ao Senhor de todo o coração e confiarmos nele, nós nunca seremos decepcionados e nenhum inimigo será capaz de destruir a nossa fortaleza. E agora que nós já sabemos da importância do Salmo 91 para a nossa vida espiritual, eu quero orar com você. Se você puder, feche os seus olhos e vamos invocar a presença de Deus. Senhor meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos agora na Tua presença, neste dia, para clamarmos ao Senhor pela Sua proteção, principalmente pela nossa vida espiritual. Oh meu Pai, nós temos passado por tantas provações. O inimigo tem tentado contra nós. O inimigo tem falado aos nossos corações, ao nosso ouvido, que os problemas são insuportáveis e que não vamos dar conta. Oh meu Pai, o inimigo tem mostrado que não há saída, mas nós voltamos os nossos olhos agora para o Senhor. Oh Deus, Tu és aquele que tem a paz que nós não temos, que o mundo não pode oferecer. Tu és o príncipe da paz. Por isso te pedimos, Senhor, coloca dessa paz dentro de nós, porque nós precisamos, senão nós não vamos suportar as lutas que temos enfrentado neste mundo. Oh meu Pai, nos lembra a cada dia que o único lugar onde encontramos descanso e paz para a nossa vida é debaixo das Tuas mãos. É ali que nós temos no Senhor o refúgio, a fortaleza que nós tanto precisamos para nos escondermos de todo o ataque do diabo contra a nossa vida. Oh, nós cremos, Senhor, que é à sombra do Todo-Poderoso que existe o descanso, o refrigério para a nossa alma. Por isso nos ensina, ó Pai, a confiar e descansar em Ti. Nós entregamos agora nas Tuas mãos todas as nossas preocupações, medos, angústias. Oh meu Pai, quantas pessoas agora estão em depressão, estão angustiadas e o corpo delas já está demonstrando o cansaço, está demonstrando a ansiedade que tem saído do controle. Meu Pai, nos ajuda a entender que o Senhor está no controle da nossa saúde, da nossa família, das nossas finanças, dos nossos relacionamentos e do nosso coração. Oh meu Pai, também queremos Te agradecer pela proteção e pelos livramentos que o Senhor tem nos dado dia após dia. A Tua palavra diz, Senhor, no Salmo 34:19, que muitas são as provações do justo, mas o Senhor o livra de todas. Por isso, meu Pai, nós já Te agradecemos, porque nós cremos, o Senhor vai nos livrar mais uma vez. Eu sei que parece impossível, parece que é uma montanha tão grande na nossa frente,
mas o Senhor disse que o Senhor remove montanhas quando colocamos a nossa fé no Senhor e profetizamos a vitória. Por isso nós já te agradecemos pela vitória, pela conquista que o Senhor está nos dando, e eu creio que grandes coisas o Senhor ainda fará, em nome de Jesus, que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Meu querido irmão, esse é apenas o começo. Continue comigo aqui, porque nós vamos continuar nesse Salmo 91. É um salmo preciosíssimo, é um salmo espiritual, e é muito importante que você assista até o final, porque juntos nós vamos unir a nossa fé e o Senhor vai agir em nosso favor. Não importa o seu problema, não importa se é uma enfermidade, não importa se é um problema financeiro, um problema na área emocional, Deus pode trazer a solução para tudo na sua vida. Amém? Tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia. Agora eu quero ler para você os versículos 3 e o versículo 4 do Salmo 91. Está escrito assim: Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Um laço, meus irmãos, é uma espécie de armadilha que é feita por alguém que deseja matar alguma coisa. Normalmente, laços como esse citado no Salmo 91 são criados para capturar pássaros ou animais, e o salmista conhecia muito bem disso. Por isso ele fez essa comparação. E todos os dias, o diabo coloca também armadilhas em nosso caminho para nos matar espiritualmente. Mas se corrermos para debaixo das asas do Senhor, Ele irá nos manter protegidos e nos manterá a salvo do veneno mortal de Satanás, assim como uma águia protege o seu filhote. Amém? Então vamos orar novamente, feche os seus olhos e eu tenho certeza, o Senhor nos ouvirá do céu e agirá em nosso favor. Aleluia. Senhor meu Deus e meu Pai, nós continuamos aqui na Tua presença, porque cremos que a nossa vida espiritual nunca mais será a mesma. Mais uma vez, Senhor, por favor, não permita que os problemas e as dificuldades do dia a dia nos tirem do foco que é Jesus e nos levem a cair em tentações, em armadilhas que Satanás tem armado para nos derrotar. Oh meu Pai, nos dê sabedoria para sabermos identificar os laços que o inimigo tem colocado em nosso caminho antes que seja tarde demais. Oh Senhor, nos livre da hora da tentação, para que não façamos escolhas erradas, que vão trazer satisfação à nossa carne em primeiro momento, mas que depois matarão a nossa vida espiritual. Nos ajuda, Senhor, a sempre escolhermos correr para debaixo das Tuas asas, quando o perigo se aproximar, que a Tua fidelidade nos guarde da fúria do devorador todos os dias da nossa vida. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Aleluia. Oh, meu irmão, que bênção está sendo esse momento. É o momento onde nós paramos tudo o que estamos fazendo e estamos voltando o nosso coração para o Senhor. A Bíblia diz que se nós buscarmos ao Senhor de todo o coração, Ele nos ouvirá. E se aproximarmos de Deus, Ele também se aproximará de nós. Ou seja, se nós dermos um passo em direção a Deus, Deus também dará um passo em nossa direção. Por isso vamos continuar nesse salmo. É um salmo tremendo, um salmo maravilhoso. E no versículo 5 e o versículo 6, onde lemos a continuação desse salmo, está escrito assim: Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. Aleluia. Algumas pessoas afirmam que esse salmo foi escrito pelo rei Davi, enquanto outros dizem que não. Mas independente dele ter sido ou não o autor do Salmo 91, essa passagem tem muito a ver com a vida dele. Além de pastor de ovelhas, músico e rei de Israel, Davi foi um grande guerreiro e durante toda a sua vida ele sentiu na pele o que é ser alvo das flechas dos seus inimigos que tentavam a todo custo tirar a sua vida e destruir a nação de Israel. Mas mesmo diante de todos aqueles ataques físicos e espirituais contra a sua vida e contra a vida do seu povo, Davi não se entregava, porque ele sabia que se ele permanecesse firme no Senhor, ele não teria o que temer.
E nós cristãos devemos ter a mesma segurança que o rei Davi tinha, porque a palavra de Deus diz que a destruição é o juízo que virá sobre todos aqueles que rejeitam a Cristo como seu Senhor e Salvador. Mas nós que confiamos no Senhor estaremos protegidos e seremos poupados do dia da provação. Aleluia! E eu quero orar por você mais uma vez. Feche os seus olhos e vamos falar com o Pai. Senhor meu Deus, nós nos colocamos mais uma vez na Tua presença para pedir que o Senhor nos abençoe e nos proteja das flechas que Satanás tem lançado contra as nossas vidas e contra os nossos familiares todos os dias. Oh meu Pai, os ataques têm sido tão grandes que por muitas vezes nós chegamos a pensar que não daríamos conta, que não iríamos resistir, porque nós temos a impressão, meu Pai, que mais cedo ou mais tarde seremos atingidos por alguma seta inflamada que foi lançada em nossa direção. Parece que o inimigo está tentando de todas as formas. Parece que nós saímos de um problema e nós entramos em outro muito maior. Oh meu Pai, tenha misericórdia dessa pessoa que está agora chorando, na presença do Senhor, clamando por um socorro. Só o Senhor, meu Pai, pode nos salvar. Só o Senhor pode tirar de nós esta aflição. Por isso eu oro, meu Pai, em favor das nossas famílias, em favor dos nossos amigos, em favor das pessoas que estão na nossa vida, pessoas que muitas vezes não têm a fé que nós temos. E por isso nós te pedimos, Senhor, aviva a vida delas. Jesus, vai aonde essa pessoa está, seja no leito de hospital, seja dentro de casa, seja aquele adolescente que está com depressão. Jesus, aquele jovem que está preso nas drogas, entra com provisão, Senhor, e coloca em nossos corações a mesma fé e a mesma perseverança que Davi tinha diante das batalhas. Davi permaneceu firme na Tua presença e nós também queremos, meu Pai, escrever uma história inteira na Tua presença, em nome de Jesus. Mesmo sendo atacado por inimigos diariamente, Davi não tinha medo, porque ele sabia que o Senhor lutava por ele. Por isso, meu Pai, não permita que o medo feche os nossos olhos e não deixe que nós paremos de olhar para o Senhor. Também te peço, meu Pai, ó Jesus, que o Senhor abençoe cada pessoa que está ouvindo esta oração. Senhor, pessoas aflitas, pessoas sem paz. Jesus, entra com provisão. Faz a obra, Senhor, assim como o Senhor fez na minha vida, me tirando do lamaçal de pecado, me tirando, Senhor, das trevas, do poder do inimigo. E hoje, meu Pai, eu estou aqui para profetizar, para abençoar a vida dessas pessoas. Que o nome do Senhor Jesus seja glorificado para sempre. Aleluia. É isso aí, meus irmãos. A Bíblia diz que nós passaremos por aflições enquanto estivermos neste mundo. Mas se nós nos mantermos firmes no Senhor, não precisaremos ter medo, porque Ele lutará as nossas batalhas. Aleluia. Glória a Deus. E vamos continuar a leitura do Salmo 91. E os versículos 7 e 8 desse salmo, eu acredito, são dos mais conhecidos das pessoas. E diz assim: 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Aleluia. Quem nunca pronunciou esse versículo diante de algum problema ou diante de algum amigo querido? Isso porque muitas vezes nós esperamos que através dessas palavras os nossos problemas venham a ser resolvidos. Mas não é assim que funciona. Não são todos aqueles que vão permanecer em pé. As pessoas usam esse versículo como se ele tivesse um poder especial, mas elas se esquecem que somente estarão protegidos dos ataques do inimigo aqueles que estiverem na presença do Senhor. E se não for assim, eles serão mais um que vão cair nas armadilhas do inimigo e que vão ser atingidos. Mas nós não queremos que isso aconteça conosco. Por isso vamos orar, vamos pedir que o Senhor nos proteja e que realmente nós não venhamos cair igual muitas pessoas já têm caído. Feche os seus olhos e vamos orar. Senhor meu Deus, meu Pai, todos os dias milhares e milhares de pessoas têm sido humilhadas e derrotadas pelo inimigo, porque elas não conhecem a Tua palavra, elas não se rendem ao Teu amor, à Tua graça, ao Teu convite de salvação. E elas estão caindo diante dos problemas e diante das crises, porque elas têm decidido permanecer longe do Teu cuidado e da Tua proteção.
Por isso, meu Pai, nós nos colocamos diante da Tua presença nesse dia, para clamar pela Tua misericórdia. Não permita, meu Pai, com que nenhum dos Teus filhos e das Tuas filhas se perca pela caminhada e se afaste do Senhor. Antes, Senhor, nos guarde, para que nós não sejamos castigados juntamente com os ímpios. Nós precisamos do Teu cuidado, ó Pai, para permanecermos firmes nessa batalha. Então derrama a Tua unção sobre todos os Teus filhos que estão participando dessa oração. Todas as pessoas que, mesmo sem religião, mesmo sem igreja, mesmo sem ter o costume de orar, elas decidiram clamar ao Senhor agora, Pai. E eu te peço, faz um milagre na vida delas, que o Teu Espírito Santo possa renovar a sua fé e a sua esperança. Amém. Aleluia. Meu querido irmão, não importa a luta que nós estamos passando, se nós confiarmos em Deus, nenhum mal será capaz de nos derrotar. Por mais que todos aqueles que não acreditam na santidade e no poder de Jesus caiam derrotados ao nosso redor, nós não seremos atingidos. Amém? Então nós vamos decidir a partir de hoje permanecer firmes na presença de Deus, sempre obedecendo a Sua palavra e confiando no Seu poder. Amém. Glória a Deus. Agora vamos meditar nos versículos 9 e o versículo 10 do Salmo 91. Está escrito assim: Se você fizer do Altíssimo o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda. Certa vez Jesus disse que se nós permanecermos com Ele e permanecermos na Sua palavra, Ele permanecerá conosco. Mas isso não quer dizer que você nunca vai enfrentar dificuldades ou problemas. Na verdade, quanto mais nos aproximamos de Deus, você já deve ter percebido isso na sua vida, mais o inimigo fica furioso com essa decisão e mais ele cria meios de nos atacar e abalar a nossa fé. Mas como eu tenho dito nessa mensagem toda, se nós confiarmos no Senhor de todo o coração e fazermos do Altíssimo o nosso refúgio, nem mesmo as piores situações e crises serão capazes de nos derrotar. Amém? Pelo contrário, as lutas, as provações vão somente nos fortalecer e nos amadurecer espiritualmente. Então vamos orar mais uma vez. Nós já passamos da metade do Salmo e eu tenho certeza, se você está aqui comigo, você está sendo edificado, você está alimentando o seu espírito, você está se conectando com Deus e isso vai trazer muitos benefícios para a sua vida. Glória a Deus. Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós nos colocamos novamente na Tua presença, primeiramente para Te agradecer pela nossa vida. Quantas vezes a gente esquece, Pai, das Tuas bênçãos, das Tuas misericórdias sendo derramadas quando nós pedimos perdão, da Tua fidelidade quando nós caímos em tentação. Mas, Senhor, obrigado, porque o Senhor tem nos ajudado até aqui. Mesmo diante de tantas lutas, o Senhor tem nos honrado e nos ajudado em todas elas. E nesse dia, meu Pai, nós Te pedimos para que o Senhor continue a ser o nosso refúgio e a nossa salvação. Que o poder do sangue de Jesus Cristo, que foi derramado por nós naquela cruz, lave os nossos pecados e nos aproxime de Ti. Oh, meu Pai, o desejo do inimigo é nos derrotar e nos humilhar, porque ele conhece as nossas fraquezas. Mas nós cremos que se clamarmos ao Teu nome e colocarmos o nosso coração e a nossa confiança em Ti, nenhum mal poderá nos abalar, porque a Tua palavra diz que se o Senhor for por nós, ninguém poderá ser contra nós. Aleluia! Em nome de Jesus nós oramos e Te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Oh, meus irmãos, Deus responde, Deus cuida, Deus abençoa todos aqueles que fazem dele o seu escudo. E nenhuma praga, nenhum mal jamais alcançará os filhos de Deus, se nós permitirmos que o Espírito Santo faça morada em nós. Aleluia! Então nós não podemos desanimar diante das provações, meus irmãos, porque o Senhor é quem batalha por nós. Vamos nos lembrar sempre do que o apóstolo Paulo nos disse em Romanos capítulo 8. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém. Glória a Deus. E agora eu quero ler com você os versículos 11, 12 e 13 do Salmo 91. Está escrito assim:
porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Amém. Glória a Deus. O cuidado de Deus conosco, irmãos, é tão grande que o salmista diz que até os seus anjos ele envia para nos ajudar. Se nós deixarmos de lado a nossa arrogância e pararmos de achar que podemos resolver tudo com as nossas próprias mãos, o Senhor começará a agir e Ele fará tudo o que for preciso para nos livrar das armadilhas do inimigo. Amém? Então vamos fazer uma oração mais uma vez. Eu creio que está sendo uma bênção para mim e para você, e com todos aqueles que ouvirem esta oração, por onde quer que vá, fora do Brasil, em outros continentes. Eu creio, o Espírito Santo que age aqui conosco é o mesmo que age em qualquer lugar. Aleluia. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos agora na Tua presença para clamar por socorro, ó Deus. Oh, meu Pai, as batalhas espirituais têm sido tão difíceis que existem momentos em que achamos que não vamos suportar tanta pressão. Por isso, ó Pai, nós te pedimos, envia os Teus anjos para nos ajudar, para nos proteger em todos os nossos caminhos. Nós clamamos pela Tua proteção espiritual, meu Pai. Dê ordens a eles para que eles nos segurem pelas mãos e não nos deixe tropeçar nas pedras que surgem diante de nós. Nós sabemos que sozinhos não somos capazes de enfrentar o inimigo, mas com os Seus anjos ao nosso lado, nós podemos pisotear na cabeça do inimigo e continuarmos firmes rumo à eternidade ao Seu lado. Eu te peço também, Senhor, para que o Senhor abençoe cada pessoa que está participando dessa oração. Oh, meu Pai, são tantas pendências, tantas necessidades. Quantas pessoas, meu Pai, têm tropeçado na vida. Mas a partir de hoje, ó Pai, eu creio que o Senhor nos enviará esses anjos e eles vão nos guardar de todo tropeço, de todo engano e mentira de Satanás. Em nome de Jesus eu creio, o Senhor está transformando as nossas vidas, hoje e sempre. Amém. Glória a Deus. Irmãos, se nós reconhecermos que sem Deus é impossível seguir em frente, nós não vamos tropeçar nas dificuldades que surgirem durante a caminhada, e nós teremos força suficiente para enfrentar Satanás e os seus demônios, e nós vamos sair vitoriosos. Amém. Glória a Deus. E agora estamos nos aproximando do final do Salmo 91. Se você chegou até aqui, saiba de uma coisa: Deus está vendo a sinceridade do seu coração. Não é à toa que você entrou nesse vídeo. Deus, Ele quis falar com você, Ele quis acalmar o seu coração. E se você quiser ouvir esse salmo depois, novamente, 1, 2, 3 vezes, isso tudo vai te fortalecer, porque Jesus disse que as minhas palavras são espírito e são vida. Então, a palavra do Senhor, ela é inspirada pelo Espírito Santo, e Ele vai sempre te fortalecer por meio dela. Amém? Nós vamos ler agora o versículo 14, o 15 e o último versículo 16. Amém? Está escrito assim: porque Ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim, e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele, vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei, e lhe mostrarei a minha salvação. Aleluia. Oh, meus irmãos, como eu amo esses versículos. Jesus disse que ninguém ou nada pode nos tirar das suas mãos ou da mão do Pai. Deus vai nos livrar, vai nos proteger e também vai nos responder quando clamarmos por Ele por ajuda. Graças a Deus por esse amor tão grande, o Senhor nos ajuda a suportar as dores deste mundo e nos faz entender que tudo o que acontece, sejam coisas boas ou ruins, elas cooperam para o nosso bem. Amém? Você crê dessa maneira? Eu creio que tudo o que acontece, todo ataque do inimigo, Deus faz converter em coisas boas. Deus converte maldição em bênção, derrotas em vitórias. Esse é o nosso Deus que nos ama e tudo faz cooperar para o nosso bem. Aleluia. E vamos fazer a última oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te agradecer porque o Senhor nos trouxe até aqui.
Muito obrigado, ó Deus, por cada um dos seus filhos, das suas filhas, que assumiram o propósito de participar dessa oração pela nossa vida espiritual. Eu creio que o Senhor ouviu cada um de nossos pedidos e que o Senhor já está agindo em nosso favor. Oh, meu Pai, não nos deixe sem resposta quando nós clamarmos por socorro. Esteja ao nosso lado, Senhor, nos momentos de adversidade e nos livre dos laços do inimigo contra nossas vidas. Eu sei, Senhor, nós não merecemos, nós erramos diariamente, nós pecamos, muitas vezes somos teimosos, mas tenha misericórdia de nós, Senhor, e nos cubra com a Tua proteção, com a Tua honra, para que a nossa vida sirva de testemunho, para que as outras pessoas possam conhecer o Seu amor e entregar as suas vidas a Jesus Cristo. Guarda, meu Deus, cada pessoa que está orando comigo nesse momento e mostre a ela que nada pode ser melhor do que te servir e te adorar. Eu te louvo, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor já fez e por tudo aquilo que o Senhor ainda fará em nossas vidas. Amém. Glória a Deus. Oh, aleluia. Irmãos, nós chegamos ao final desta oração baseada no Salmo 91 e eu espero do fundo do meu coração que a sua vida espiritual passe por essa transformação que você tanto busca. Eu também desejo que você tenha conseguido entender que os salmos são um ótimo lugar para encontrar consolo e segurança quando você estiver passando por batalhas que parecem impossíveis de vencer. E ainda que o Salmo 91 seja muito mais do que um amuleto que as pessoas usam quando estão desesperadas, ele é uma arma que o próprio Deus nos deu para que possamos nos aproximar dele e contar com seu socorro e proteção quando o inimigo nos atacar com as suas flechas e armadilhas. Amém? Eu espero que você tenha gostado dessa mensagem. Deixe aqui abaixo nos comentários o seu pedido de oração. Eu vou continuar orando. E se você tiver alguma sugestão de temas, de orações a serem feitas em alguma área que você precisa, deixe também nos comentários. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior e se você gostou, compartilhe com seus amigos. Um grande abraço. Deus abençoe.